Vamos abrir as nossas Bíblias para meditação no segundo livro das Crônicas, capítulo 10, versículos do 1 ao 15, também o versículo 19. Lembrando que estamos focando na figura do jovem e do adolescente neste mês da família. Diz assim a palavra do Senhor, segundo livro das Crônicas, capítulo 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizerdes benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos, aquele que lhes tinham dito, dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai te fez pesado o nosso jugo, mas alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo no 3º dia, e Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, e lhes falou o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dita por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 19. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vamos, uma vez mais, pedir o conselho do Senhor, a orientação na sua palavra. Fechemos os nossos olhos e oremos. Deus, nós ouvimos a tua palavra. Precisamos que ela nos ensine as verdades do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém já disse que nós temos uma geração de jovens e de adolescentes muito curiosa. Porque de um lado é uma geração que sabe tudo de eletrônicos e por vezes até nos faz passar vergonha. É também a geração onde muitos, e serão de fato muitos, os que terão o privilégio de cursar uma faculdade. Contudo, na contramão de tão grande conhecimento, é também uma geração que tem dificuldades de coisas muito simples.
Uma geração que tem dificuldades para definir aquilo que é 1 quilo, 1 metro, 1 quilômetro. De alguma maneira sabe que são medidas, mas parece que isso não lhes diz muito respeito. É uma geração que tem dificuldade de se situar neste mundo. Não sabe bem onde fica norte e sul. Não sabe que o sol nasce no leste. E alguns nem mesmo sabem onde o sol nasce ou se põe. Porque é uma geração que tem dificuldades de se situar. Mas apesar de marcas tão distintas dessa geração, juventude sempre foi juventude, com as suas dificuldades e conflitos com o mundo. E é isso que nos mostra esta passagem bíblica. Nós estamos aqui na 3ª geração da dinastia de Davi. Se você observar na sua Bíblia, capítulo 9, termina descrevendo a morte do rei Salomão. E agora Roboão, o seu único filho, aqui temos registro, vai assumir a sua coroa. E apesar de que já tinha 41 anos, quando assume o trono, capítulo 12, versículo 13, vai nos afirmar isso. Já tinha 41 anos quando cometeu os erros que são aqui alistados. A sua predileção por andar com jovens, a sua predileção por ouvir os jovens, fez dele um homem, mas um homem de coração jovem. E o texto bíblico quer nos mostrar exatamente isso. Os perigos de um coração jovem. Eu gostaria que isto fosse temática para pensarmos neste momento. Os perigos de ter um coração jovem. Dos 12 aos 30 anos, dos 15 aos 25, é difícil definir o que é ser um jovem. Por vezes, o RG até diz uma coisa, mas as atitudes dizem outra. E que perigos são estes? Primeiramente, o perigo de ser insensível. O rei Davi levou a nação de Israel ao topo do poder militar. O rei Salomão, seu filho, levou ao topo das riquezas. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 9, versículos 13 e 14, verá que as nações vizinhas tributavam ao povo de Deus, à nação de Israel, muitos presentes, no reconhecimento de que estavam acima de todos. Diz o texto que quase 2 toneladas de ouro era levado por ano de presente a Israel. Fora isso, fora ainda aquilo que traziam os comerciantes e ainda fora os impostos que os próprios judeus pagavam ao seu rei. Salomão encheu de riqueza, encheu de glória o palácio real que o seu pai Davi havia construído. Encheu de riquezas e de glória o templo que ele mesmo havia construído. Agora, era a vez de Roboão governar, o príncipe que cresceu num berço de ouro. E Roboão sabia que a Judéia, estado cuja capital Jerusalém, sede do reino, estava com ele. Mas precisava do apoio das tribos do norte. E ele vai então a Siquém. Se reúne com os líderes de todas aquelas tribos, imaginando que ele seria aclamado também como rei entre eles. Mas as tribos do norte impuseram uma condição. Os impostos que o seu pai cobravam eram muito pesados. E eles queriam agora uma redução. O que o versículo 4 chama de um alívio. Se isso acontecesse, seriam súditos de Roboão para sempre. Mas Roboão pediu então 3 dias para pensar, e então daria uma resposta. Mas 3 dias depois, nós encontramos o primeiro tropeço de um coração jovem.
a insensibilidade. E ela se mostra em duas faces. Primeiramente, ele deixou de ver o sofrimento alheio. Cuidado, jovem, porque esta é uma tendência de um coração jovem, não enxergar o sofrimento do outro. Ele cresceu no conforto do palácio, mas o seu povo trabalhava de sol a sol, e havia muito suor e calo naqueles impostos. Havia uma insensibilidade de não enxergar o sofrimento do seu povo. Roboão enxergava apenas o seu eu. Por isso, cuidado, jovem. Cuidado, porque há muitos jovens agindo assim. Não enxergam a luta dos seus pais para trazer o sustento para sua casa. Não são poucos aqueles jovens que forçam situações porque querem a melhor roupa, porque querem o melhor celular, porque querem a moda que os seus pais não podem lhes oferecer. Forçam porque olham apenas para si. São insensíveis à luta e ao sofrimento dos seus pais. Cuidado, jovem. Tenha a capacidade de enxergar aquilo que os seus pais estão fazendo por vocês. Ele deixou de ver o sofrimento alheio, deixou também de ver a nova realidade. A insensibilidade leva a isso. Não enxergar as mudanças de dados momentos de nossa vida. Aquele jovem Roboão, o seu pai Salomão, cobrou impostos pesados, mas agora estavam em outros tempos. O muro, o palácio, o templo, tudo já estava pronto em Jerusalém. Era hora de aliviar a carga, mas o coração jovem de Roboão foi insensível. Cuidado, porque há muitos jovens que estão vivendo assim. São incapazes de enxergar as novas realidades, as mudanças que o mundo tem nos oferecido. A pandemia nos trouxe novas realidades. Os preços subiram, as receitas caíram. Seus pais talvez não poderão oferecer aquilo que até programaram te dar. Mas você precisa ser sensível, jovem, a entender que há mudanças no mundo que nos cerca. A insensibilidade leva muitos jovens a agir de forma pesada com seus pais. Há jovens que fogem de casa. Há jovens que gritam com seus pais. Há jovens que batem as portas. Há jovens que se trancam nos seus quartos com o propósito de torturar aqueles que te amam, que mostraram tanto amor, colocando no mundo e criando. Eu sempre digo, me lembro sempre da história de uma jovem que foi muito insensível, judiou dos seus pais, mas eles morreram. E eu me lembro que a cada funeral era um escândalo. Aquela jovem gritava, pedia perdão, mas ouça, morto não ouve, morto não vê. Então, jovem, trate bem os seus pais nesta vida, enquanto estão vivos. Seja sensível às lutas que eles enfrentam para te oferecer o que você tem. Cuidado, porque há um perigo no coração jovem, e é o perigo de ser insensível. Mas há também o perigo de ser insensato. Insensato é o mesmo que imprudente. Insensato é o mesmo que ser descabeçado. Salomão é conhecido como o homem mais sábio da história da humanidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29, diz que de forma poética que a sua sabedoria e o seu conhecimento eram como os grãos da areia da praia. Rainha de Sabá, capítulo 9, lemos há pouco,
ouviu da sabedoria de Salomão e foi conhecê-lo pessoalmente. Capítulo 9, versículo 4 diz que ela ficou fora de si quando o conheceu e viu tão grande sabedoria. O texto diz que ela preparou uma lista de perguntas difíceis, mas quantas perguntas ela fazia, ele explicava. Capítulo 9, versículo 6, ela então diz que as pessoas não conseguiam descrever a sabedoria de Salomão. Ele sobrepujou a própria fama. Mas infelizmente, nem sempre os filhos imitam as virtudes dos seus pais. Roboão, único filho que a Bíblia registra de Salomão, foi insensato, exatamente o oposto daquilo que foi o seu pai, um homem sábio. Jovens, copiem as virtudes dos seus pais, não copiem os seus defeitos. E veja como o coração de Roboão foi insensato. Mais uma vez, o texto nos mostra em faces, e são 3 faces, esta insensatez. Primeiramente, ele acatou o conselho dos jovens e não o conselho dos mais velhos. Roboão até ouviu os 2 lados. E os mais velhos disseram, versículo 7, seja benigno com o povo e eles serão os teus servos para sempre. E os mais jovens disseram, versículo 11, aumente o jugo. Salomão ouviu os jovens, não deu ouvido aos mais velhos. Querido jovem e adolescente, você que nos acompanha, guarde isso no seu coração. Ame os jovens, ande com os jovens, mas fique sempre com os conselhos das pessoas mais experientes. Ouça mais os teus pais, ouça a liderança da sua igreja. Isso te livrará da insensatez. Mas Roboão também não mediu as suas palavras. Não baixar os impostos foi um problema, mas pior do que isso foi a maneira como ele comunicou que não baixaria os impostos. Versículo 11, ele diz ao povo, se o meu pai impôs um jugo pesado, eu aumentarei. Se o meu pai castigou com açoites, eu castigarei com escorpiões. Escorpiões eram aqueles chicotes com fisgas. Palavra dura evoca sempre uma reação dura. Insensatez. Cuidado, jovem. Cuidado com o jeito que você fala, porque isso revela aquilo que está no seu coração. Palavras duras despertam durezas. Terceira face desta insensatez, resolveu problemas por meio de guerras. A experiência traz a diplomacia, o caminho do diálogo. A juventude tem uma tendência de trazer a força, a explosão. O povo do norte disse, nós então, a partir de agora, estamos sem um rei. Capítulo 11, versículo 1 diz que Roboão reuniu então 180 mil soldados para fazer guerra contra as pessoas do norte. Gente da própria gente, servos de um mesmo Deus. Querido jovem, adolescente, não resolva os teus problemas fazendo guerras, porque eles só vão se complicar. Procure sempre o diálogo. Tenha um esforço em ser cordato. Facilite o acordo. Seja sempre sensato no seu proceder. Adolescente, eu me lembro sempre li esta semana da história de uma adolescente, tentou ser rebelde em casa, tentou desobedecer a sua mãe, e a mãe, muito brava, colocou esta adolescente de castigo, e a menina, tentando puxar assunto com a mãe, tentando voltar a ter paz, levantou a bandeira branca, e na tentativa de puxar assunto com a mãe, ela disse, será por quê, mamãe? Os computadores são tão inteligentes, né? E a mãe, ainda brava com a filha, respondeu dura, dizendo,
é porque os computadores ouvem a placa-mãe. Jovem, ouça a palavra de Deus. Ouça as pessoas mais experientes. Não seja insensato. Isso abençoará a tua vida. Cuidado, porque um coração jovem tem esta tendência à insensatez. E o perigo de um coração jovem nos traz a insensibilidade, a insensatez, e traz também um perigo de ser inconsequente. A vida é construída sobre a plataforma da ação e da reação. Este é um princípio que tem que estar nos nossos corações. O que nós escolhemos é quase sempre, o que nós colhemos é quase sempre aquilo que nós plantamos. É por isso que toda ação precisa ser planejada, precisa ser avaliada na ótica do que isso vai me trazer, de quais serão as consequências daquilo que nós fazemos. Cuidado, jovem. Via de regra, de tanto apanhar as consequências de nossa vida, a idade costuma nos ensinar esta lição. Mas o coração jovem, que ainda não apanhou tantas vezes, tem uma tendência a ser muito mais vulnerável. E foi o que aconteceu com Roboão. Já tinha 41 anos, mas filho do poderoso rei Salomão, não conheceu muito bem os limites da vida. E foi inconsequente nas suas ações. Primeiro, ele se deu a rótulos. Cuidado. Não se permita rotular. Ele levantou um exército para fazer guerra contra a sua própria gente. Não foi capaz de enxergar que a guerra dizimaria metade do seu país e o fragilizaria ante os povos adversários. Roboão só não levou a termo aquela tragédia porque o profeta Semaías o amedrontou, capítulo 12, versículos do 21 ao 24. Contudo, a sua atitude de ameaçar aquela guerra o desautorizou completamente diante da sua nação. Por isso, querido jovem, cuidado com as suas ações, porque elas poderão te rotular. E se você ganhar rótulos negativos, eles prejudicarão a sua vida para sempre. O rapaz que é sem vergonha, a moça que é fácil, o moço que é nóia, aquele que é ladrão, aquele que é violento, aquele que é descabeçado, aquela que é linguaruda, aquele que não é trabalhador. Cuidado, meu jovem, cuidado com as suas atitudes, porque elas podem trazer rótulos sobre a sua vida, e grave isso. Não se permita ser rotulado, porque isso fecha as portas para o trabalho, te impede de ter um bom casamento, atrapalha a sua vida e o seu futuro. Roboão, além de ser rotulado, se deu ao irreparável. Há erros que você pode consertar, mas há erros também que são irreparáveis. Roboão entrou para a história como um rei que foi inconsequente e rachou a sua nação. O cisma foi para sempre, diz o versículo 19 do texto. O sul virou Judá, o norte virou Israel. O cativeiro ninivita, o primeiro dos cativeiros, quase fez com que Israel desaparecesse. Os poucos que sobraram mais tarde se tornaram os samaritanos. Não se davam bem com os judeus. Hoje o país até se chama Israel e quem vive lá se chama judeu, mas não se iluda. Apesar de que os termos parece que fazem deles uma única nação, nunca mais se uniram. Tudo porque um homem no passado teve um coração jovem, inconsequente. Por isso, cuidado.
Há erros que você pode consertar na sua vida, mas há erros que nunca mais serão retificados. Aquele acidente que vai deixar sequelas, o filho fora do casamento, o nome sujo que parece que nunca mais é esquecido no coração da sociedade, o trauma por aquele aborto. Pense antes de agir. Há situações que são irreparáveis e vão acompanhar a vida por todos os dias. Ele se deu ainda ao sofrimento. Um país forte se tornou em 2 países fracos. É igual ao divórcio. 2 juntos vivem com pouco. 2 separados não vivem mais com aquele pouco. 5 anos de governo foi o suficiente para a conta chegar a Roboão. Capítulo 12 diz que Sisaque, rei do Egito, viu que o sul, exatamente onde Roboão governava, estava enfraquecido. Israel, depois das glórias de Davi, das glórias de Salomão, agora estava vulnerável. E ele invadiu. Diz o texto que os tesouros do palácio, os tesouros do templo foram levados, tudo que o seu pai ajuntou, ele espalhou em 5 anos. Quantas histórias nós não ouvimos de jovens que os pais lutaram a vida inteira, quando construíram um patrimônio, entregaram para o filho, e em tão pouco tempo desfez de tudo. Quantas lágrimas não são derramadas por um instante de um erro? Aquele namoro desaprovado, aquele dinheiro adquirido de forma suja, aquele instante do prazer proibido. Não seja inconsequente, jovem, guarde o seu coração, porque atitudes de hoje podem cobrar preços caros ao longo da vida. Eu quero concluir dizendo que esta semana eu vi um velho jornal americano, um diário do Forrester Sunday Citizen, de 15 de novembro de 1998, que publicou uma triste história de uma estrela do rock, uma moça rebelde, contudo, filha de um pastor metodista da Carolina do Norte. Carolina do Norte fica bem no meio dos Estados Unidos, terra do Billy Graham, numa região que é chamada de Cinturão do Fogo, porque é onde está o cerne do evangelho nos Estados Unidos, lugar onde ele é mais forte, mais pulsante. E essa moça cresceu nessa região, filha de pastor, se rebelou, virou roqueira e teve um aborto espontâneo. A imprensa desfere esta pergunta para ela, sabendo que aquele acontecimento doloroso poderia no seu coração reconhecer Deus ou não. E a pergunta foi se ela reconhecia que aquilo era da vontade de Deus. E a moça, filha de pastor, roqueira rebelde, respondeu assim: se estava na vontade de Deus, então eu chutarei o traseiro dele, porque eu não estou interessada em seja feita a sua vontade. Sendo eu a mãe desta criança, eu quero a minha vontade e não a vontade dele. Roboão foi neto de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Foi filho de Salomão, o homem mais sábio da história. Contudo, nada disso pôde ajudá-lo em ser um homem sábio ou ser um homem de Deus. A roqueira rebelde, ainda que tenha sido filha de um pastor e ter crescido numa região onde pulsava o evangelho nas suas raízes, isso nada ajudou na sua revolta com Deus quando perdeu aquela gravidez. Todos eles estavam tão perto, mas tão longe. Por isso, meu querido jovem, minha querida jovem,
Estar tão perto nem sempre significa de fato estar perto, porque o coração pode estar longe. Com isso, cuidado com o perigo de ter um coração jovem, porque oferece o risco de ser insensível, de ser insensato, de ser inconsequente. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos dar forças, nos mudar a vida, a nossa história. Agora feche os teus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e querido Pai, a palavra foi anunciada. Ela nos confronta os corações sobre o perigo de termos um coração jovem. O perigo que muitas vezes também está em pessoas mais velhas. Está em pessoas que estão armadilhadas por isto que está no caminho e a tantos derrubam. Deus nos ajude a termos o coração sensível, a fugirmos da insensibilidade, que os jovens possam reconhecer os pais que lutam por eles e amá-los. Deus nos livre da insensatez, que possamos sempre ser orientados por sua palavra, para que nos livre das armadilhas deste mundo. Ó Deus, nos livre das inconsequências. Nos ajude a pensarmos no futuro, a refletirmos sobre o que está à nossa frente, para não cairmos nas armadilhas e não padecermos as consequências dos nossos erros. Nos ajude a obedecermos o Senhor. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.